Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde de quarta-feira. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje para falar de saúde ele que é assim um dos nossos doutores do coração, doutor Alexandre Hillel. Bem-vindo, Ale! Obrigado, Samira. Quanto tempo, hein? Quanto tempo! Nossa, eu estava com saudades. Eu falo que o ambiente da rádio, ela quebra um pouco, né, essa rotina da medicina. Com então, eu certeza. sinto muito falta de fazer os programas aqui, mas é um prazer estar aqui novamente, né, para falar um pouco. Tive um pouco ausente, como você falou, fui fazer meu doutorado fora, inventei essa moda, mas estamos de volta aqui para trazer novidade trazer pra grandes gente. grandes novidades. Depois do doutorado, grandes novidades. Muito bom, né? Ele já era doutor, né? O Alexandre Hillel, gente. Especialista em cirurgia cardiovascular, nutrologia médica, quem precisar de um nutrólogo, excelente, medicina desportiva, traz a psicanálise junto e agora ele traz a medicina canábica. Vamos falar hoje desta medicina canábica, dessa inserção do cannabis medicinal na vida da gente, né? Claro. Todos os seus benefícios, suas ações, como que está no Brasil, quais são os efeitos dentro do nosso organismo, para o nosso bem-estar, qualidade de vida, e a gente vai falar disso agora. Você que está nos acompanhando em 95,7 FM, em 660 AM, pode também nos assistir no YouTube, só acessar o aplicativo e o site Vibe Mundial FM, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Estamos ao vivo aqui nesta véspera de feriado, eu e o doutor Alexandre. Não é isso, amigo? De plantão. De plantão. Ele tem um doutorado incrível que trata de dores crônicas. Eu trabalhei com dor, inflamação e agravos crônicos, né? Alzheimer, Parkinson, demência vascular. Ou seja, né? Tudo que um dia vai acontecer conosco. Eu falo que nós Alguma coisa vem, né? Eu brinco que nós temos duas certezas na vida, né? Ou da doença ou da morte. Infelizmente, essa é a verdade. Mas vamos pular esse caso aí. Vamos pular esse caso, porque a gente está aqui falando de saúde. E a gente quer levar cada vez mais informação a respeito de saúde. E esse tema, ele é bastante interessante. E polêmico, E né? polêmico. Então, já vamos começar até pela situação que hoje, né, vivemos no Brasil. O cannabis medicinal, ele tem regulamentação? Como que estão os órgãos públicos em relação a este medicamento? Porque agora eu estou vendo que tem até uma especialidade médica. Agora foi lançado as pós-graduações de medicina canábica, né? Pelo MEC, porque há um reconhecimento tanto do Conselho de Medicina quanto o próprio Congresso, o Senado, né? Da importância da medicina canabinoide, né? Ou cannabis medicinal. E atualmente no Brasil, infelizmente, Samira, a gente está bem atrasado, né? O Uruguai já liberou até para recreativo, na Argentina, porque entenderam uma coisa antes, né? O cannabis recreativo é a famosa maconha que se fala, que é o fruto da cannabis, só que fumado, e quando você coloca combustão, ele vai liberar o THC, o tetraidrocannabinol, que é a substância que tem efeito psicotrópico, que dá o barato e tudo. Só que a planta da cannabis tem mais de 120 componentes, né, medicinais de cannabis. Então você tem o canabidiol, que é o mais usado, você tem o canabigerol, o canabicromeno, você tem o canabinol, você tem o tetraidrocannabinol e por aí vai. O que a gente foca hoje em dia na medicina canabinoide é justamente nessas patologias crônicas, né? Então, o Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, epilepsia refratária, a fibromialgia, a dor crônica, que são patologias que a gente sabe que são crônicas, são progressivas, não tem um tratamento específico, né, para isso, porque é uma questão de neuromodulação, né? Às vezes não se sabe nem de onde vem a dor. E com isso houve uma pressão muito grande, né? Porque tinha muitas crianças sofrendo, né? Com epilepsia refratária, e aí causava espasticidade, o paciente tinha que usar aquelas órteses para poder andar e tudo. E quando começou com a medicina canabinoide, o canabidiol, que foi usado, né, durante vários anos, né, data de 2.700 anos antes de Cristo, né, na Ásia, parece que foi na China que foi os primeiros incursões, né, na planta da cannabis,
Mas vale a pena lembrar também, né, que nós temos a cannabis indica, sativa, que tem, algumas têm efeito psicotrópico, e a cannabis ruderalis, que é o cânhamo. E do cânhamo se faz fibra. A primeira impressão offset na história, que está no museu, foi feita numa fibra de cânhamo. Uau! Né? E a diferença do cânhamo, que é a cannabis ruderalis, que ela tem uma concentração muito pequena de THC, que é a medicação que a gente fica mais preocupado por causa do efeito psicoativo. Só que assim, no Brasil houve um revertério tão grande quando começou a se falar em cannabis medicinal, a Anvisa liberou, né, começar com as RDCs, houve casos isolados de entrar com habeas corpus para conseguir a importação do canabidiol, e aí a Anvisa analisou o caso e entre 2012 e 2015 ela resolveu liberar a medicação para importação. Para importação. Importação. E aí a regulamentação que é sempre o problema, né? Porque assim, alguém vira para a Anvisa e fala assim, vocês liberaram, mas vocês vão regulamentar, né? Como vai ser usado. E a Anvisa, ela pode fazer isso tecnicamente, mas quem tem poder para fazer isso mesmo é o Congresso, é o Senado, né? Enfim, né? É o Executivo, porque eles que vão deliberar pelo conteúdo que traz a cannabis, né? Por ser a planta da maconha, entendeu? Então, essa medicina da maconha, ela tem esse estigma ainda, que tem que ser retirado. Por quê? Peraí, então. A cannabis, ela está liberada pela Anvisa. Porque existe estudo. A importação. A importação do canabidiol. Mas, ao mesmo tempo que a Anvisa libera a importação do canabidiol, o governo proíbe a plantação de cânhamo. Porque aí não pode ter... Mas isso como uma... Como é que eu vou te contar? Como é que eu vou te falar? Eu falo que para mim isso é uma teimosia mesmo, né? Porque a Anvisa começou a fazer um movimento pró-ciência e aí o governo começou a bater de frente, né? Porque... houve casos, não vamos entrar na questão de política, mas a gente dá audiência pública lá pro Senado, Rodrigo Pacheco, Mara Gabrilli, para falar, para dar instruções, para eles saberem a importância que tem em cannabis, a defenderem. E a partir daí surgiu, né, o projeto de lei 399. O que é o PL 399? É um projeto de lei que vai ser votado, porque a Anvisa ela libera, né, tecnicamente, mas ela não tem, ela pode regulamentar a parte técnica, mas ela não tem esse poder de legislar. Entendi. Né? Então, como é uma droga nova, é um pouco difícil. Então, o que acontece? Né? A Anvisa libera, começa-se a usar, aí o pessoal da área política começa a implicar esse movimento todo que você vê, e aí vem, a planta da maconha não pode, você não pode hidroxicloroquina, não pode planta da maconha. Isso aí passou, graças a Deus, a gente está em contato ainda com o pessoal lá do Congresso, Senado, e o próprio Rodrigo Pacheco falou, dá um tempo, vai passar, são vários usuários, né? A Mara Gabrilli, que tem deficiência, usa, outros senadores usam também, então eles sabem da importância dessa medicação, né? E a importância que ela traz para a ciência, e foi com a ajuda do Senado que a gente conseguiu realmente evoluir um pouco mais, porque com todo esse movimento político aí, pós-eleição, o Conselho Federal de Medicina, que é uma autarquia que cuida, né, da nossa classe, liberaram para efeito descompassivo, tipo assim, paciente com câncer, esclerose múltipla, ou um Alzheimer que está na fase final. Casos isolados? Hã? Casos isolados? Não isolados, os casos mais avançados. Né? Então, os casos mais avançados, que assim, já está tomando um monte de remédio que não faz efeito. Quando está avançado, eles liberam para usar. E não tem tratamento para Alzheimer, né? Faz o efeito compassivo, o que é? No final da vida, dá cannabis, até com pouco THC, para a pessoa, tipo assim, morrer de boa. E a intenção não é essa. A intenção não é essa, morrer de boa, não, né? Porque parece que a gente está aplicando, está dando maconha para o paciente terminal morrer numa vibe legal. E não é isso que está acontecendo, não né? Você em consultório, você é um dos doutores que receitam o cannabis, né? Para isso precisa de uma autorização do conselho? No começo era complicado. A gente preenchia um calhamaço assim para mandar para a Anvisa analisar todo o exame do paciente, demorava em torno de 6, 8 meses. Depois de 2015, com a RDC da Anvisa, ficou mais fácil. 2017, que ela liberou mesmo, aí ficou tudo legal. É um óleo?
É um óleo? É o óleo que é tirado da Na planta? verdade, assim, Que tem tantos componentes que você está os dizendo? componentes que nós usamos atualmente, o canabigerol, o canabidiol mais usado, para epilepsia, para Parkinson, ele é na forma oleosa, tá? Que é uma forma, assim, a forma oleosa, ela fica mais tempo no organismo, né? Não sei se você ouviu falar. Vitamina hidrossolúvel, como vitamina C, você tomou hoje, seu organismo não precisou, você vai eliminar pela urina, né? Uma vitamina E, vitamina D, que é lipossolúvel, você tomou, não precisou hoje, vai ficar no seu fígado liberando aos poucos. Então, essa questão de colocar esse óleo, que geralmente é um MTC, um óleo de coco, pode ser um óleo de oliva, é justamente para potencializar o efeito dos derivados da cannabis, efeito chamado comitiva entourage. Por quê? Porque a planta da cannabis, além de ter canabidiol, canabigerol, THC, canabicromeno, canabinol e milhões de substâncias, ele tem também os terpenoides, né, que é o que dão o cheiro da planta da maconha, que é um cheiro interessante, característico, e também tem os flavonoides, né, que são os que dão os pigmentos, é o sistema imunológico da planta. E esse efeito entourage ou comitiva, ele foi observado em todo o mundo, né, porque quando você dava o canabidiol isolado para tratar uma epilepsia refratária, funcionava muito bem, mas a dose tinha que ser 100, 200, 500 miligramas por dia. Quando você pegava o full spectrum, que é o óleo todo, onde você faz todo um preparo, né? Você tem que fazer a extração, tem que fazer o isolamento, tem que fazer a purificação, e aí no final você consegue um óleo de canabidiol, tipo 100 miligramas por ml, mas que vem junto com os outros componentes, um pouquinho de canabicromeno, um pouquinho de beta-carofilieno, que é um terpenoide, que é usado para dor também para estresse, entendeu? O limboleno, que também tem um efeito ansiolítico. Óleos essenciais que o pessoal divulga muito aqui, que usa, né, esfregando com a mão, eles funcionam junto com a cannabis. Então, quando você usa o full spectrum, que é o óleo que contém o canabidiol, mas os outros componentes da cannabis purificados, você tem uma resposta muito mais rápida, entendeu? Agora, o problema é justamente isso, né? É que a resposta rápida. Só que no Brasil nós temos a autorização, não temos regulamentação. Então, por exemplo, eu receito um óleo da cannabis para você para fibromialgia. Tá. Aí você vai, eu te indico uma farmácia, né? A gente faz o acolhimento, porque está difícil conseguir o óleo, quanto mais com esse preconceito. Aí te indico, por exemplo, a Divina Flor. Você vai lá, chega, não tem o óleo. Aí você volta para mim, eu tenho que fazer outra receita para se adaptar a uma outra farmácia. Isso é que está complicando a nossa vida. Por quê? Porque o paciente fica meio que perdido, né? Você faz acolhimento do paciente, eu tomei óleo da associação, depois tomei óleo importado. Não tem uma receita básica. Não tem. Então, assim, o que a gente prefere inicialmente, uma questão técnica? A gente prefere receitar o óleo industrializado, a Anvisa já liberou a relação, quem quiser ali, só ligar para o consultório, eu mando para vocês, a relação dos óleos que podem importar, entendeu? Você importa esse óleo, demora em torno de 15 dias, é um óleo que custa em média, tá? Para vocês terem uma noção, em média 500 a 750 reais, tá? Porque com essas propagandas do canabidiol que você ouviu falar, no Fantástico, mas não sei o quê, os óleos naquela época subiram para 3.400, 4.000 reais. Absurdo. Tem óleo produzido pela USP, né, que foi o primeiro óleo a ser produzido, colocado na farmácia, que custa R$ 2.270 reais. Aí eu te pergunto, quem vai conseguir fazer um tratamento a longo prazo? Complexo isso. E pessoas que precisam, talvez, de um pouquinho mais, né? Algumas patologias. Então, vai gastar R$ 5.000. Então, isso é inviável. Então, a gente está batendo muito nisso porque a gente quer realmente que esse projeto de lei ele passe e ele traga essa possibilidade do paciente fazer o tratamento. Então, o projeto de lei 399, ele está para ser aprovado, tudo indica, se não houver um revertério, a gente deu audiência pública, pretende ser votado esse ano ainda, mas a partir do momento que ele for votado e passar, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, só precisa passar pelo Congresso e Senado e o presidente sancionar. Aí, esse projeto de lei 399 obriga, entendeu, a liberação do canabidiol e os outros componentes para tratar Parkinson, Alzheimer, epilepsia refratária, síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, todas essas patologias crônicas. São várias doenças comprovadas São já, várias né, doenças comprovadas, o Alzheimer, a demência vascular, entendeu? Então, a gente hoje tem essa possibilidade, né, de usar o óleo para essas doenças,
Só que futuramente nós vamos ter condições também de indicar para toda a população, né? Quem tem condições de pagar, olha, tem um óleo melhorzinho por nanotecnologia, tem um óleo que tem uma essencinha melhor, alguma coisa assim, tudo bem. Mas o PL 399 sendo aprovado, ele implica que o SUS vai ter que fornecer também o óleo de cannabis. Aí entra pelo SUS. Pelo SUS, entendeu? Aí, dependendo da doença que o paciente tenha, é uma excelente alternativa para tratamento. Na verdade, assim, já existem vários artigos científicos comprovando, né, que mal de Parkinson, tremor parkinsoniano, síndrome das pernas inquietas, ansiedade noturna, né, insônia, transtorno de ansiedade generalizada, fibromialgia, mal de Alzheimer, dor crônica, epilepsia refratária. Aí vem das refratárias, vem Dravet, Lennox-Gastaut, e é interessante falar um pouco sobre isso também, né, porque você vê que há uma posição política na questão da cannabis, né, porque foi liberado lá na Paraíba, no Sul, regionalmente, tá? Enquanto o projeto de lei não passa aqui em São Paulo. Aí estava vendo em São Paulo, sem crítica nenhuma, mas o governador Tarcísio liberou, e o dia que ele liberou, eu fiquei surpreso, foi no jornal hoje, quando eu vi, ele liberou e mostrou por quê. Mostrou um sobrinho dele, que tem em torno de 8, 9 anos, que tinha Dravet, e que usa essas órteses também para andar, né, porque a paralisia, aliás, a epilepsia dá uma paralisia espástica, né, a pessoa mesmo tratando a epilepsia, ela fica com espasmo, então é difícil ela pisar com o pé inteiro, pisar com a ponta. E aí, como o sobrinho dele começou a usar e teve um bom resultado, ele liberou em São Paulo. Não estou fazendo crítica nenhuma, ainda bem que ele liberou, mas você vê que tem uma coisa, às vezes, muito casual, entendeu? Não há uma preocupação com a população como geral. Uma preocupação nacional, né? Nacional. Então, acaba sendo regional. E quando então, aqui no estado de São Paulo, a gente São encontra... Paulo, Paraíba, Rio Grande do Sul. Na verdade, já está liberado até para plantar. Ah, tá. Vocês médicos podem prescrever. E quando a pessoa planta, aí ela não vai precisar de ordem judicial. Mas ela consegue manusear aquele produto? Ela tem que todo o protocolo. Ela tem que fazer um curso de cultivo e extração, um curso para entender como funciona o sistema endocannabinoide, qual o benefício que ela vai ter, aí tem que um agrônomo ver quantas plantas ela precisa. Então, assim, essa liberação a nível regional, ela é muito pobre, porque libera 30 plantas, às vezes não consegue fazer o óleo, é difícil, entendeu? Então, o habeas corpus, ele traz mais robustez, né? Porque antes da liberação pela Anvisa, você conseguia pelo habeas corpus, entendeu? E aí, como na Olimpíada foi muito falado sobre o canabidiol, que ele foi liberado, inclusive, na Olimpíada também, ele não entrou no exame antidoping da WADA, houve um fluxo de canabidiol, porque ele tem um efeito anti-inflamatório para os atletas de imediato, para a Olimpíada, e faltou aqui no Brasil. A gente ficou com os pacientes, entendeu, a dever. E isso se deve ao quê? A um bilhão de fatores. Inclusive que o Brasil está muito atrasado nessa questão. Ele tem um solo excelente para plantar cannabis, entendeu? Ele tem excelente agrônomos para fazer. Ele tem uma superfície enorme para fazer essa plantação. Tem tecnologia para isso, né? A USP, a Prate Dona Duzi. Baratearia o produto também, o medicamento. Não só baratearia, como viabilizaria, né? Facilitaria a vida de todo mundo. Você, por exemplo, deve ter muitos pacientes utilizando. Tem vários pacientes utilizando e tem paciente que fala, doutor, eu não consegui aqui nem ali. E aí, porque assim, um consórcio de medicina canábica, eu fui visitar vários na Europa e nos Estados Unidos para ver o modelo, é assim, você chega lá, você tem um acolhimento, um psicólogo, quem for, e aí depois você vai até o médico, você vai explicar a sua situação, o que é, qual patologia você sofre. Interessante comentar com você o seguinte, qual que é a liberação da Anvisa? Ela libera o uso da cannabis, entendeu? Mas não com medicação inicial terapêutica. Então, assim, a gente tem que esgotar as possibilidades terapêuticas, né? O paciente já tem que estar tomando aqueles remédios para faixa, os convencionais, por exemplo, o Parkinson, então levodopa, carbidopa, o pramipexol, e aí não está adiantando, aí a gente pode entrar com óleo da cannabis, e para a gente é mais interessante, porque a gente entra com óleo da cannabis, não suspende nada, o paciente que está tomando pramipexol, está tomando levodopa, carbidopa, continua tremendo do mesmo jeito. Né? Muitos deles tremem, depois de algum tempo a medicação não faz efeito. Então, esses pacientes que já estão tomando isso, eles procuram a gente analisa o caso. É difícil o ajuste da dose individual, porque cada paciente tem um sistema endocannabinoide, mas quando você ajusta a dose,
É impressionante, porque a ideia não é retirar os outros medicamentos. Você ajustou a dose disso aqui, o paciente fala, doutor, estou ótimo. Você pode começar a tirar todos os outros medicamentos que o paciente toma que ele não vai precisar. Casolase de Parkinson, às vezes precisa deixar um pouquinho de levodopa, mas no geral eu prefiro usar a mucuna pruriens, que é uma dopamina vegetal, né, para não ter os efeitos colaterais. Mas assim, os outros casos eu peguei, tem casos assim que demoram o resultado. Tá? Mas o dia eu peguei uma senhora, teve uma demência vascular, na verdade falaram que é Alzheimer, mas ela teve AVC, não sabiam, e ela chegava lá numa cadeira de rodas, né, com espasticidade, entendeu? E sem falar. E aí eu fui aplicando o óleo nela, a filha dela é médica veterinária, ela estava entusiasmada, e na terceira vez ela chegou e falou, doutor, tem uma novidade para você, a filha. Chegou no consultório, quando chega, põe a paciente lá. Ela tem em torno de 79 anos, numa cadeira de rodas, já está um pouco velha, né, até pelo quadro. Só que de repente eu falei, qual a surpresa? O senhor vai ver. Aí deu um biscoito, ela foi lá, abriu o biscoito e comeu. Aí eu peguei, falei, dona fulana, a senhora já está comendo? Ela falou, sim, ela nunca falou comigo, tô. Aí eu vi uma pessoa que não falava nem comia, conversando comigo, falando. Então, quando você olha isso, você fala, essa é a jogada, é isso que eu vou defender mesmo, entendeu? É interessante falar um pouco do histórico, né? A gente não falou, mas assim, a cannabis foi usada, ela data de 2700 a.C., né? Ali na Ásia, pelos chineses. E era usada normalmente como um relaxante, como antiespasmódico, um Buscopan, um analgésico, um ansiolítico. Como foi achada a Coca-Cola? A Coca-Cola foi mais ou menos por aí. E a Coca-Cola tinha cocaína, até hoje tem folha de cocaína, né? Mas a cannabis é engraçado porque, assim, nesse tempo ela era usada como chá, era uma coisa normal. Aí, quando chega na década de 30, há uma guerra contra o ópio, e aí eles fazem a burrada de colocar a cannabis na relação do ópio, sendo que não tem nada a ver o efeito do ópio com a cannabis. Aí começou a encrenca. Só que aí houve um movimento contrário, então de 1930 a 1950 houve um estudo muito grande. E aí tem um cientista israelense que mais pesquisa isso. Quando foi na década de 60, ele começou a ver os compostos, né, que tinham, que ajudavam, que as pessoas tomavam chá e não sabiam o que tinha. Então, o que faz esse efeito? Descobriu mais de 120 componentes, né? Um serve para ansiedade, outro serve para dor crônica. Então, é bem interessante quando você faz efeito comitivo em enturragem, você mistura, você tem um resultado melhor, né? E aí foi até 73. Quando chega em 73, Richard Nixon chega lá, guerra internacional às drogas, coloca a maconha lá de novo. E o que a gente fala justamente é isso. Nós não estamos falando da maconha efeito recreativo psicotrópico. A gente fala tanto canabidiol, que é muito usado para convulsão, que é o mais usado, quanto o THC, que é necessário no espectro autista, necessário na epilepsia refratária, eles têm um perfil tão delicado de ação que você passa para o paciente, você sente que o paciente, entendeu? Ele vai dar uma relaxadinha, melhora a dor, não tem nada de ficar drogado, né? Então não existe essa compreensão. Só que é proibido em 73 e aí parou-se tudo, né? E hoje em dia você vê o movimento. Quer dizer, hoje o PIB do Canadá e da Austrália subiu em torno de 8,3 trilhões porque eles são maiores produtores de derivados da cannabis, né? E o Brasil está para trás. A Argentina já está liberada a cannabis medicinal, o Uruguai é a recreativa medicinal, o Chile fala-se que não é liberado, mas medicinal é, e o Brasil anda nesse atraso com tantos pacientes, né? Nós temos atualmente em torno de 3.400 médicos prescritores de cannabis, né, certificados, para a população de 216 milhões de habitantes, né? Então é muito pouca gente. Um país tão grande. Tão grande. Com tanta demora para poder resolver questões importantes que beneficiariam todos. Acabou o programa. Passa super rápido. Você volta para a gente continuar esse papo? Volto. Porque eu acho que tem muita informação importante aqui. A gente está montando um ambulatório lá, já nesse PL 399 no consultório, vai ser interessante para tornar acessível para as pessoas que querem. Ai, entendeu? Que sensacional. Quem quiser contato com o Dr. Alexandre Hillel, tem o site, né? Tem, que assim, a gente fez uma reforma por causa da medicina canábica, né? Hoje chama Entrega Therapy, só que é em francês. É um pouco mais difícil, mas assim, se vocês acessarem meu site, Dr. Alexandre Santana, de doutor, dralexandresantana.com.br, isso aí. Tem informações de cannabis, tudo que você quiser. É isso aí, Dr. Alexandre Santana, Dr. Alexandre Santana Hillel, é isso, né?
Não é Hillel Santana. Continua Doutor Hillel. Alexandre Santana Hillel foi meu convidado hoje. Esse programa continua aí à disposição para você no YouTube, para que você tire suas dúvidas e acessem também o Instagram Alexandre Hillel com H. Obrigada, Alexandre. Obrigado a vocês. Foi um Sucesso, prazer estar aqui viu? de novo, viu? Ah, um prazer te receber saudades. aqui. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.